Uma das coisas que mais me preocupa desde há 5 anos a esta parte tem sido uma das minhas áreas de investigação, tem sido a ver com as questões da sustentabilidade na moda em termos gerais. E ela é abordada geralmente de diversas formas e diversos aspectos. E há muito pouco material dentro da academia, muito pouco material, digamos, com alguma seriedade ou com reflexão sobre realmente o que é investigar sobre esta área da sustentabilidade. Eu tenho investigado e isso levou-me inclusive à criação de um modelo que depois passarei a apresentar. O paper que apresento na conferência prende-se exatamente com as questões da relação entre a inovação e a sustentabilidade na moda, e sobretudo esta posição de que se é sustentável é capaz de ser caro, se é sustentável efetivamente se calhar não pode ser inovador, será que os novos designers estão preocupados precisamente com abordar e a utilizar as ideias da sustentabilidade, porque na realidade estamos a falar de toda uma cadeia e por vezes isto é visto apenas fracionadamente, não é? E nós sabemos que tem que ser se nós queremos hoje em dia uma abordagem sustentável, ela terá que ser feita a nível da moda, precisamente de uma forma inovadora e tem que ser sempre global. E por isso aquilo a que nós chamamos hoje em dia a chamada moda sustentável e inovadora, que tem a ver com começar com o pensar. Temos que pensar os produtos de moda primeiro, antes de os fazer, antes de levá-los para o mercado, de os usar, pensar no pós-uso, não é? O que é que fazemos com eles? E tudo isto tem que ser sempre ligado, no mínimo, com os aspectos do ambiente e com os aspectos socioeconómicos. Com quem faz, também, como é que se comercializa, a pegada, etc. Por isso, há um contínuo trabalho para a chamada toda a vida do produto, que dentro de uma perspectiva de economia circular, que levou precisamente à definição hoje em dia até de moda circular, que tem a ver exatamente com o desenhar do produto, com todos os materiais que são selecionados, a produção, a manufatura, transporte, a maneira como é armazenado, como é transportado, a questão do marketing e depois também como é vendido. E colocaram-se ultimamente questões muito pertinentes que têm a ver com o uso, o reuso, a reparação, o refazer, o recycling e o upcycling dos produtos e de todos os seus componentes. Isto levou-nos efetivamente ao longo dos últimos anos, e isto como podemos dizer que um dos marcos é as preocupações na Europa que datam do início da década de 90. Em 1990, quando se começa a falar na questão da sustentabilidade de uma maneira mais acentuada, podemos dizer que há 30 anos, que isso é uma coisa relativamente recente, começam a aparecer diversos conceitos. Só que esses conceitos são geralmente conceitos que aparecem de uma forma isolada, ou porque foi uma pessoa, ou porque foi uma organização, ou uma marca, e isso é isolado e não há uma relação entre eles. Desde o primeiro, que tem a ver com o design ambiental, depois com o design ambiental consciente, com o design sustentável, o design ecológico, o chamado eco-design, o green design, o life cycle design, o chamado slow fashion, que é o consumir lentamente, o zero waste fashion, o ethical fashion, o circular fashion, ou seja, são um conjunto de conceitos sobre os quais nós somos realmente inundados, mas que depois muitas vezes não os interligamos. E quando são estudados ou quando são falados de uma forma pouco organizada, pouco interligada e muitas vezes alguns deles estamos quase a falar da mesma coisa, só que são falados porque foram criados por determinadas organizações ou por outras pessoas, mantêm-se, mas não estamos a falar num todo, não é? E por isso, por exemplo, quando nós falamos na eco-fashion, e nós sabemos que isto tem sobretudo a ver com produtos que são desenvolvidos, tendem atenção o ambiente, a saúde dos consumidores e também as condições de quem fabrica. Isto foi precisamente, esta noção do eco-fashion foi desenvolvida por uma organização non-profit, que é o Sustainable Technology Education Project. Este eco-fashion tem a ver precisamente com, sobretudo, ter atenção ao que está a fazer mal,
aos produtos têxteis que podem efetivamente virem, digamos, com problemas relacionados com os pesticidas, com o uso dos químicos, que estão efetivamente, todos estes têxteis estão a trazer grandes problemas ao ambiente, à saúde das pessoas também, não é? Pensar no humano, não é? No humano como, digamos, ele já não é o centro do problema, mas faz parte do ambiente chamado, aliás, de todo o ambiente, do chamado environment, e por isso temos que pensar nesta moda chamada tradicional, que é muito pouco sustentável, que nós sabemos que geralmente está ligada a uma moda onde os produtos são desenvolvidos em locais em que as condições de trabalho são péssimas, e por isso nós temos sempre que ter atenção como é que foi feito, como é que foi criado, como é que cresceu aquele algodão e aquela seda. Por isso, tudo isto é extremamente importante, perceber desde os produtos, mesmo sendo orgânicos ou não orgânicos, tentar perceber se envolvem ou não envolveram a questão de químicos que são muitas vezes maus para o ambiente, mas também para todos nós humanos, até para a nossa pele, todos os problemas de alergias que hoje em dia estamos a ter, etc. Por isso as questões como o reciclar, o reusar os têxteis, a roupa em segunda mão, reciclagens inclusive, por exemplo, das garrafas de plástico, isso é muito importante. Por isso temos sempre que pensar de que as coisas deverão ser feitas mais no sentido de poderem ser feitas para durar, e durar em termos de life cycle completo, e nas pessoas, quer nas pessoas que as vão usar, quer precisamente nas pessoas que estão a trabalhar, têm que ser pagas precisamente como deve de ser. Isto levou a que, em 2005, um grande e importante movimento que aconteceu nos Estados Unidos, foi o Eco Fashion Movement, que a partir de então, todos os anos acontece. Temos vários designers que têm aderido, uma das mais importantes é a Linda Lundermig, que tem várias linhas, inclusive uma que ela chama Luxury Eco Line, em que ela utiliza precisamente materiais que advêm de plantas exóticas, desde o bambu, o cicel, a soja, o sawatsky, etc. E tenta, sobretudo, utilizar ultimamente plantas como uma planta japonesa que tem em si propriedades antialérgicas e antibacteriais. E não é precisamente por se usar esses materiais que a criatividade não é efetivamente e não continua a ser extremamente importante. E por isso podemos continuar a ter produtos finais de grande qualidade e tentar que eles sejam o mais acessíveis possíveis. Este, por exemplo, é o exemplo de roupa criada para crianças pela Bonkley Design, que é sueca, uma companhia sueca, que produz precisamente desde 2010 produtos do Cradle to Cradle C2C, Cradle to Cradle, e que está certificado e que são roupas locais e que são feitas próprias para serem consumidas naquele ambiente. Matilda van der Boe é outra designer que é pioneira no Cradle to Cradle approach e que está precisamente a fabricar imensos produtos que são degradáveis e compostíveis. Outra que tem a ver com o slow fashion, que vem exatamente do slow food, do comer devagar, e que também é considerada como o conceito, ou que é considerado como o conceito dos 3 Ps, Planet, People and Profit. Por isso tem a ver, sobretudo, com termos atenção à globalização, à produção em massa, como é que isso está a ser feito desde o momento em que é projetado, como é fabricado e depois como é que é usado. A questão, mais uma vez, dos consumidores, da forma que precisamente como eles adquirem, que muitas vezes é tal fast fashion, que é contrária, exatamente antagónica a este espírito, e também esta sobreconsumo que por vezes esconde digamos, na sua etiqueta as questões ambientais e as questões de toda a cadeia, sobretudo dos trabalhadores que são mal pagos. E por isso esta questão de se utilizar digamos, um flow natural dos recursos, mas que de uma maneira que não tenha a ver com a fast fashion,
que não tenha a ver com as questões dos fósseis, a questão precisamente dos têxteis, da produção em massa, dos transportes, de toda a água que está precisamente a ser gasta, a questão dos pesticidas, das fibras sintéticas, por isso, tudo isto são problemas que o slow fashion tem tratado. Daí se chamar, ou se dizer que o slow fashion representa tudo o que é eco, ethical and green. Kate Fleischer foi quem precisamente cunhou, no chamado Center for Sustainable Fashion, quem cunhou precisamente este conceito do slow fashion, e todos esses princípios, os princípios e os valores do slow fashion têm sido usados por várias empresas, por várias organizações e designers. O ethical fashion, no fundo, é outro termo muito semelhante ao slow fashion. De repente, considerou-se que o ethical fashion faria mais a ver com os nossos dias, que é o slow fashion dito de outra maneira. Por isso, são dois conceitos praticamente iguais, que têm exatamente a ver com as mesmas questões, só que as questões éticas estão na ordem do dia, e daí a importância de se falar nas questões, de ter preocupações, sobretudo ao nível destes 5, que é do uso da água, precisamente as questões dos químicos, da pequena vida, digamos, dos produtos, as questões do desperdício e as questões da agricultura. Nem todas as marcas ainda chegaram lá, ao chamado ethical fashion, mas, por exemplo, nós vemos que há aqui um esforço da parte da Levi's, quando produziu precisamente estas jeans, que são jeans em que usa menos de 96% da água do que geralmente costumava consumir no fabrico desses jeans. E nós sabemos, efetivamente, que a indústria da moda é efetivamente, e mais aqui já à frente eu vou mostrar-vos, vou tentar ser o mais rápido possível, vou-vos mostrar que é uma indústria que é a segunda indústria mais poluente do planeta. Outro dos conceitos mais importantes e que cada vez mais se utiliza é o Zero Waste Design. Isto, efetivamente, é sobretudo um grande desafio a nível das técnicas, a nível precisamente de fabricar, de criar, de inventar novas formas, mas continuando a ser extremamente bonitas, mas tem que ter skills muito importantes, tem que saber efetivamente, tem que ir além, cortar um retângulo toda a gente faz, mas efetivamente saber confeccionar a todos os níveis é preciso. Pronto, eu estava a referir aqui a chamada t-shirt circular, que tem uma particularidade, ela está a ser vendida no mundo e é fabricada em Portugal. É fabricada na Montebello Studio, precisamente em articulação com o Brave Particle Garment Manufacturing. E é efetivamente pensada em termos de não só permitir customizações, como ser totalmente reciclada, por isso já é o conceito de todo o produto, o Life Cycle Product. Este é uma das, digamos, associações mais importantes a debater-se e a ter informação sobre esta matéria, é a Ellen MacArthur Foundation, que tem publicado material muito relevante sobre a chamada economia circular e a moda circular, em que mostra efetivamente de que maneira é que tudo isto pode estar interligado. Como eu há pouco dizia, a moda é o segundo elemento mais poluente, a indústria mais poluente a seguir à indústria do petróleo, petrolífera, é a moda. E se pensarmos que em cada segundo o equivalente precisamente a um caminhão de lixo de têxteis é queimado e é colocado no terreno. Isto é extremamente preocupante. Há várias cadeias que cada vez mais se estão a desenvolver sobre como é que nós conseguimos articular de uma forma circular, sempre com os princípios do eco, do slow, do ethical, etc., e do circular fashion. E costuma-se dizer hoje em dia, quando estamos a pensar na moda sustentável, temos que incorporar os princípios do reduce, reuse, repair, resale. Ou seja, é sabermos produzir, é saber desenhar com o desperdício e com a poluição. E isto está a acontecer a vários níveis. Vou passar muito rapidamente estes exemplos, que é o caso de um candeeiro de cordas, feito exatamente com cordas, produtos têxteis de cordas que estavam desperdício e que foram feitos candeeiros. Ou com chapéus de chuva que tinham iam para o lixo porque estavam com defeito ou
com algum problema e que a Melanie do Parapluie Stand Upcycling fez capas para a chuva e sacos reutilizando e que pode efetivamente continuar não só a proteger como um chapéu de chuva, como inclusive é totalmente reciclado. Ou trabalhos precisamente como este, o primeiro fato de uniforme para trabalhadores que foi feito pela Silfir, que tem a ver exatamente com o pensar como é que vai acontecer com o fim do produto, se for ou não necessário de associar o repair, a reparação e pensar no produto, na vida global do produto, se for necessário ele voltar à empresa. Ou a mesma coisa com o chamado Circular Memory Jacket da Dana, em que tem precisamente sempre esta preocupação da moda circular, de pensar para além da customização, neste caso, inclusive de um pouco do co-design, de como é que o Zero Waste, o Recycle, pode efetivamente chegar aos nossos dias. Isto é o exemplo, precisamente, da Stella McCartney, que tem sido uma das que tem mais debatido, uma das designers conhecidas que mais na moda, que se tem mais debatido com estas questões, precisamente, do que é esta a moda circular e de o que é que nós devemos fazer a este nível. Ainda há pouco se falava na Vogue de setembro e na importância, a Leila falava na importância das Vogues de setembro, e na Vogue de setembro de 2019 apareceu, entre várias fotografias, que dedicou exatamente às questões da sustentabilidade da moda, esta fotografia onde aparece a Liu Wen e a Gwyneth von Steunes, que foram fotografadas, em que elas próprias estão a utilizar roupa upcycle e regenerada, precisamente por Stella McCartney, Marine Serra, CDL e a Everlane. Ou Williams também, para além de mostrar moda, podemos misturar, a moda pode ser efetivamente reusada, pode ser reparada, pode ser também usada em prestações artísticas. Ou, por exemplo, a marca como Retold Vintage, que está a usar só, a mostrar e a inspirar as pessoas de que o vintage pode ser inspirador e acessível e que é importante podermos mudar. Ou a Rotaro, que tem a ver com este ecossistema da roupa em segunda mão. Ou ainda a Story Behind Things, que tem a ver exatamente, que só usa produtos que foram doados ou de segunda mão ou vintage e que tem a ver com a chamada economia do sharing. E isso leva-nos precisamente a esta forma de integração de vários saberes. Só integrando-os e interligando todos estes conceitos é que nós conseguimos realmente chegar a um modelo em que nós possamos ligar estratégias globais com uma visão holística. E isso leva-nos a poder, então, alcançar novos desafios para este paradigma do business dentro da moda, que é aquilo que eu chamo a moda, o sistema, a moda sustentável, o modelo, perdão, de moda sustentável, sistémica e integrada. E este modelo tem a ver com uma mudança em termos do mindset e uma mudança em termos de atitude. E para isso é preciso incorporar competências, inteligências e informação tecnológica. E aqui só para finalizar, nós percebemos as características que passam pela tal economia circular sustentável, moda sustentável, circular, a consolidação e a informação de todo o flow, o planear e integrar vários tipos de skill, como sendo os estratégicos e os operacionais, a racionalização dos recursos através do planeamento, da organização, do dirigir e do controlar, o controlar e a racionalização dos custos, tudo o que nós temos que melhorar para tornar o mercado cada vez mais competitivo. Isto sempre de uma forma circular. Cá está, precisamente, por fim, este último exemplo do upcycling dos oceanos, em que a partir de todo o lixo que nós encontramos nos oceanos, nós podemos, de uma forma circular, criar novos produtos de design com valor acrescentado. Muito obrigado, sei que houve um pedaço em que estivemos sem me ouvir, mas espero que tenham conseguido ouvir o resto da apresentação. Muito obrigado. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. É isso que deixava agora ao Rogério. No fundo era isso que eu ia perguntar a todos, se têm alguma questão para pôr. Gostava de fazer uma observação ao professor Moreira da Silva, desculpe,
que não é bem uma questão, é apenas, além de dar os parabéns pela apresentação, mas eu que estou muito envolvido na área do design de comunicação também, na economia circular e tal, quer dizer, toda a sua apresentação podia ser facilmente transposta para as outras áreas do design. É um desafio realmente completamente atual e aonde nós temos que realmente incorporar em todas as nossas áreas do design de comunicação, design de produto, todas esses conceitos. E falou uma coisa muito, muito importante que eu vejo muito pouca gente dizer, que todas esses modismos, uma vez que estamos a falar também de moda, muitas vezes são faces de uma mesma moeda e que é preciso justamente essa integração para essa, como dizem muito bem, essa forma de atuação conjunta, integral e que tenha efetivamente resultados. Muito parabéns, professor. Obrigado. Eu também gostaria de colocar aqui uma questão e também, para além de ter gostado imenso da apresentação, acho que vamos ter ainda uma conversa complementar brevemente sobre esta temática, mas eu compreendo que, para além da questão do problema da utilização dos químicos ao nível das próprias fibras, a questão que referiu absolutamente pertinente das condições de trabalho humanas inerentes a todo este processo da indústria têxtil. Por outro lado, a poluição que advém do próprio transporte, porque as peças são transportadas por avião e atravessam várias geografias até chegarmos ao chamado produto final. Eu gostava também de saber da sua sensibilidade em relação ao impacto também na questão da identidade cultural de outros países, nomeadamente os países do terceiro mundo. Porque nós escoamos, não sei, cerca de metade ou mais de resíduos têxteis para, de facto, países do terceiro mundo e, de certa forma, isso não vai descaracterizar alguns dos valores locais, a sua forma de vestir, a sua cor, os seus padrões, porque, no fundo, são completamente invadidos por modelos estranhos e que nos preocupa porque eles não reentram também ao nível do mercado no mesmo território, portanto são escoados para estes países e eu queria também saber a sua opinião relativamente a esta outra faceta da questão da indústria têxtil. Muito bem, obrigado pela sua questão. Eu acho extremamente pertinente. Para já, isto foi apenas uma pequena abordagem, não havia muito tempo para tocar em vários aspectos, mas eu sou muito sensível à pegada. E, sobretudo, quando me dizem isto é um produto totalmente sustentável, eu depois tento perceber todas as vertentes para perceber realmente o que é que estamos a falar hoje em dia. E para mim a sustentabilidade tem que atender a vários aspectos e não são apenas os pilares do ambiente, os pilares económicos e sociais, são muito mais, são os pilares culturais, são os pilares da identidade. Por isso, há muitos outros pilares da sustentabilidade que têm que ser atendidos hoje em dia. E esse é um dos que referiu, por exemplo, de que maneira que nós estamos a exportar para a América do Sul ou para países menos desenvolvidos, até ou de África, e mesmo países chamados ditos desenvolvidos, mas que não têm o mesmo tipo de cultura, não é? De que maneira? Claro que se for o Japão, nós aí já estamos preocupados, já sabemos o que é que o japonês gosta, já nos preocupamos com o end user, não é? Mas se for precisamente para a África, tal como acabou de dizer, se calhar estamos menos preocupados com as questões de identidade. Felizmente, há uma série de designers, de pessoas que estão efetivamente a trabalhar hoje em dia com a África, com as suas identidades, que estão a tentar trazer e dar mais valor. Por exemplo, é o caso das capelanas, o trabalho da Sofia Vilarinho tem sido extremamente importante. Também a dos alfaiates africanos. Como sabe, em África são mais os homens a fazer esse trabalho do que as mulheres e por isso há que dar visibilidade a essas profissões, há que tentar articular, e o design aí tem um papel importante, que é o de articular com esses saberes fazer locais. Nós não temos que importar. Se calhar tem que haver um trabalho muito mais local com essas comunidades, dando-lhes inclusive a possibilidades de, com o seu saber, poderem contribuir para uma economia até pessoal, não é? Nós com este do Covid estamos a viver um momento dramático em que nós percebemos que aqueles que estão a ser menos afetados somos nós, que
temos uma vida ótima. Todos os que estamos aqui nesta sessão, os 26, somos uns privilegiados em comparação precisamente com o que está a acontecer em países que, se não saem por causa do Covid, não comem e morrem à fome. Por isso, isto é um problema real. Isto não é precisamente uma notícia para nós desligarmos a televisão e a seguir irmos comer bem. Isto eu penso que nos está a incomodar a muitos de nós, porque são realidades muito duras. No Brasil, as comunidades, digamos, e temos aqui alguns dos nossos participantes que são do Brasil, sabem, há comunidades que trabalham para o dia. Se não trabalharem naquele dia, não trazem comida para a sua família, não trazem comida para a mesa. Não podem precisamente ir ao mais elementar dos produtos de farmácia, a comprar um produto de farmácia. Ora, há que realmente ir junto de muitas destas comunidades. Acho que o design social aqui é extremamente importante, ainda hoje tocámos nesse aspecto. As questões, a dimensão do design social tem que se cruzar com estas questões. E quando se fala precisamente em ética, numa moda ética, a moda ética tem que passar por estes princípios, tem que pensar exatamente a quem é que se destina, de que maneira que nós podemos incorporar estas pessoas. Se calhar muitos destes produtos podiam ser feitos e desenvolvidos por estas comunidades para elas próprias e não teriam que estar a gastar-se, a fazer para além da pegada, a ter que pagar uma fortuna, precisamente para eles é uma fortuna, coisas que às vezes para nós são um pouco, para eles são uma fortuna, para adquirir um determinado produto que às vezes não é apenas porque é bonito ou porque está na moda, mas porque lhes é necessário. Por isso, daí estas questões de reutilizar, o reuso, o emprestar, todas estas novas dimensões são extremamente importantes. Acho que nos torna mais humildes e se calhar também damos a possibilidade a pessoas que não podiam usar uma carteira Birkin, de repente poder alugá-la e durante um tempo usá-la, porque não é? Ou alguém que gostaria de usar um casaco Armani, mas que não tem dinheiro para ele e que diz, tenho visto isso, faz parte dos ícones, não é? Dos nossos ícones, o Clooney vai sempre de Armani, precisamente à passadeira vermelha, e por que não eu alugar um Armani, que se calhar me vai sair muito mais barato, só porque é um aluguer. E, então, toda esta nova forma de pensar, temos que pensar que isto não é para as populações pobres, pelo contrário, temos que ser aqueles, se calhar, mais abastados, que temos que dar, e se calhar alguns de nós estamos a dar, há outras coisas com muito mais valor, muito mais, do que estes produtos, que são produtos muitas vezes que são descartáveis, não é? Que pena, o quanto é que nós daríamos, quantos produtos é que eu trocava aqui de minha casa, do meu guarda-fato, para ter um abraço neste momento dos meus netos, poder beijar pessoas queridas. Eu trocava tudo isso. Então, se calhar, hoje em dia, muitos de nós vamos sair mais reforçados, espero, nestas questões do consumo e pensar que estas novas formas de estar e, neste caso, de usufruir da moda, mais próximos, mais ético, mais próximo das comunidades, para eles, pode ser efetivamente uma mudança. Não sei se respondi. Sim, obrigada. Obrigado. Eu tenho uma questão que é a seguinte. Eu achei a sua apresentação muito, muito interessante. No entanto, quando nós vamos falar com o indivíduo comum e transmitimos essas ideias ficam na sua compreensão algo utópicas. Ou seja, a pessoa responde-nos sempre, isso é muito interessante, mas numa sociedade de aproveitamento rápido e de lucro imediato, como é que isso poderia ser implementado? E a pergunta que eu faço ao professor é se é necessário ainda um grande trabalho ao nível de comunicação de modelos de líderes de opinião. Ou seja, porque o que nós vemos muitas vezes por parte do público é que o público faz aquilo que os opinion makers lhes incitam a fazer. Não é? Claro. E, por exemplo, no caso específico de Portugal, o que é que poderia ser feito a esse nível? Para incitar esses comportamentos. Muito obrigado pela sua questão. Eu acho que se pode fazer muita coisa. Para já isto tem a ver com uma coisa que se chama mudança de mentalidade. E esta mudança de mentalidade passa através de uma mudança cultural e dos exemplos. Eu posso lhe perguntar, quantos professores de moda ou ligados à moda da EASARTE utilizam ou usam produtos finais dos alunos da EASARTE?
Ok, não precisa de me responder. O que eu quero dizer é que se chegar à Itália, é capaz de ver professores das grandes universidades a usarem produtos que são efetivamente das coleções cápsula, das coleções finais, das mostras dos alunos de moda. E isso porquê? Porque ao ver uma determinada figura que usa um produto desses, alguém vai perguntar: uau, o que é que você traz hoje? É tão bonito. Isso é de quem? De que estilista? E de repente diz: isto é de um jovem criador que acabou agora o seu curso, mas que teve preocupações a este e este nível. Se eu de repente usar um produto em que digo às pessoas: isto é um produto inteligente, isto é um produto reciclado, este produto inclusive eu acabei de o alugar, ou seja, os opinion makers são efetivamente os bloggers, todas estas pessoas têm que ser os primeiros a dar o exemplo, e se nós dermos esses exemplos, nós vamos ajudar pelo menos a mudar mentalidades e a mudar culturas. Agora, se nós dissermos isto nestas palestras, mas depois no nosso dia-a-dia continuamos a ir comprar fast fashion, efetivamente aí não estamos a contribuir para nada. Agora, se formos nós o próprio exemplo, se nós passarmos a consumir, se formos os primeiros a dar o exemplo de consumirmos estes produtos, de os alugar, de os reusar, de não ter problemas de trocar com outras pessoas, olha, eu já estou farto da minha camisola, dá-me aí o teu casaco, vamos trocar, e por que não? Se pudermos efetivamente reciclar os nossos produtos, comprar produtos que têm a ver com fio que é reciclado, há tantas outras formas, estarmos mais atentos às etiquetas, aos labels, mas sobretudo sermos nós os exemplos. Se nós que somos nós somos opinion makers, nós podemos mudar o mundo com a nossa forma de estar. Se eu tiver efetivamente uma meia que é efetivamente toda ela reciclada, quando eu estiver numa sessão aí presencial e cruzar a perna, se ela for ainda mais chamativa, alguém vai dizer: uau, é Paul Smith. Eu digo: não, é do não sei, é da fábrica não sei quantos ali de Castelo Branco. E é porque tem um produto final extraordinário. Eu acho que isso para mim é o mais importante.